A gente recebe aqui no Link News a Maíra Gaiato, que é psicóloga especializada em autismo. Maíra, boa noite para você. Eu quero puxar um gancho já de início sobre o diagnóstico. Existe um dado da OMS que fala em 1 a cada 160 crianças com autismo no mundo. Aqui no Brasil, oficialmente, o IBGE fala numa média de 240 mil crianças de 0 a 13 anos. Mas alguns estudos chegam a falar em até 2 milhões de crianças e adolescentes com esse transtorno. Qual é a dificuldade de diagnosticar esse transtorno numa criança hoje? Exatamente. Antigamente, em 1980, há pouco tempo atrás, esse diagnóstico era dado para 1 a cada 10 mil crianças. E hoje já tem alguns estudos falando sobre 1 em cada 59 crianças. A tendência é aumentar cada vez mais, tem aumentado exponencialmente o número de crianças. E é muito difícil fazer o diagnóstico porque a gente não tem ainda um marcador biológico, não tem um exame de sangue ou um exame de imagem de cérebro que mostre, que detecte para a gente com certeza um tipo de autismo, até porque a gente tem vários tipos de autismo. Então, como o diagnóstico é observação comportamental, isso varia de médico para médico fechar esse diagnóstico ou não. E ainda tem-se muita dúvida sobre isso. Mas as crianças com autismo têm atraso na comunicação social, então elas têm uma dificuldade de verbalização ou de linguagem receptiva, tem uma dificuldade de interagir com as pessoas, de brincar de uma forma adequada e também tem alguns interesses restritos e estereotipados. É importante a gente falar que uma criança com autismo ela não é incapaz de fazer tudo isso. Muita gente fala, uma criança com autismo não olha nos olhos ou uma criança com autismo não brinca. Ela faz tudo isso, sim. É carinhosa, sim. Só que ela faz um pouco menos do que devia para a idade dela. Maíra, esses estereótipos se prendem a esse transtorno e ficam crescendo. Mas por que tem essa carga? Por que se criou essa ilusão de que as crianças com autismo não têm carinho, são violentas? Tem alguma explicação histórica para isso? Tem, provavelmente porque lá atrás, quando era 1 para cada 10 mil crianças, só os casos muito graves eram diagnosticados, que geralmente são casos associados à deficiência intelectual. Então, tem atraso mental associado, que são os casos mais graves que hoje a gente fala de nível 3. Mas nós temos casos moderados e casos leves também. Com o conhecimento da população, e por isso é tão importante a gente falar cada vez mais e falar sobre isso aqui, com as pessoas tendo mais acesso às informações, a gente consegue identificar crianças que têm traços ou que têm sintomas mais sutis do transtorno. Existe uma lei que é de 2012 que trata desse transtorno, reconhece o transtorno do autismo e dispõe de alguns direitos da pessoa com autismo. Exato. Agora, o que mudou de 2012, quando essa lei começou a valer, até agora e quais são as maiores dificuldades para você, por exemplo, que está nessa área, trabalhando com pessoas que têm o autismo e também para a sociedade, para os pais, professores e todas aquelas pessoas que fazem meio do convívio social dessa criança, desse adolescente? É bem importante essa lei porque a partir dela as crianças com autismo elas são identificadas e tratadas e reconhecidas como deficientes. Então elas têm direitos, elas têm uma série de direitos, principalmente sobre ter tratamento. E precisamos exercer esse direito, porque a criança com autismo precisa de muitas horas de intervenção e essa é a nossa maior dificuldade. A gente precisa de pelo menos 15 horas semanais. Os pais precisam ser orientados para poder fazer essa quantidade de horas. A escola precisa estar alinhada junto com a equipe terapêutica de terapia comportamental, fono e terapeuta de integração sensorial. Essa é a nossa maior dificuldade, é ter só 1 vez por semana ou 2 vezes por semana tratamento. E tudo que a gente quer aprender com eficácia, por exemplo, para ser alfabetizado, se você tiver uma aula 1 hora por semana, vai ser muito difícil você conseguir atingir essa meta.
o tratamento para autismo também. Se você tiver pouco tempo, poucas vezes por semana, vai ser muito difícil você conseguir estimular o cérebro e fazer novas redes, novas conexões que são perfeitamente possíveis. E nós já temos comprovação científica de que o tratamento faz novos caminhos neurais no cérebro das crianças, só que a gente precisa de muitas horas de intervenção específica e especializada. Mayra, falando então desse tratamento, como é que a gente está hoje no Brasil, tanto a rede privada quanto a rede pública? A gente tem tratamentos seguros, a gente tem profissionais qualificados? Você é uma que estudou com isso e sabe bem mostrar qual que é o nosso cenário atualmente no mundo. Muito difícil, nós temos pouquíssimos profissionais realmente especialistas em autismo. Nós temos muito pouco na faculdade sobre isso, porque o autismo, a questão do autismo ela é muito peculiar, são crianças que têm um funcionamento específico e a gente não pode tratar como uma psicoterapia comum, com uma fonoaudiologia comum. A gente precisa de profissionais ultra especializados, que saibam muito bem o que estão fazendo, porque dá para a gente recuperar sintomas, dá para a gente recuperar atrasos das crianças e deixar uma qualidade de vida muito melhor, com autonomia e independência. Mas nós não temos o suficiente na rede pública, todas as instituições estão lotadas e na rede privada também. Nós precisamos de mais profissionais fazendo as coisas direitinho. Mas eu acho que o primeiro passo é identificar dentro de casa, né? Sim. É importante que os pais Sim. estejam atentos aos sinais que a criança dá. Sim. E quais são esses sinais para que esse pai ou essa mãe possa levar essa criança ao médico o mais rápido possível? Excelente colocação, porque os pais geralmente buscam um checklist para preencher na internet. E aí eles, um conjunto de perguntas, olha nos olhos, sim ou não? E as crianças com autismo olham. É carinhoso, sim ou não? E as crianças são. E assim eles vão se enganando e demorando mais tempo para fazer o tratamento. Então é importante, tem algum atraso na comunicação? Ele faz pelo menos 70% das vezes o que você pede, ele olha pelo menos 70% das vezes que você chama, ele brinca, consegue usar os brinquedos com a função que aquele brinquedo tem, consegue verbalizar, se não fala, aponta, faz mímicas, faz gestos, demonstra com figuras, aponta. Tem um tipo de comunicação também não verbal, porque daí, não especificamente de linguagem, mas ele pode ter outras formas de se comunicar, como crianças com autismo ou com um atraso específico de linguagem fazem, né? Então, se tem dificuldade, se com 2 anos de idade já não consegue ter diálogos importantes, já não faz relato de eventos passados, se com 1 ano não fala palavrinhas, ignora a maior parte das vezes que os pais chamam, precisa de intervenção imediata. Tá certo, a gente conversou com a Mayra Gaiato, que é psicóloga especializada em autismo, para falar sobre a importância desse tratamento. Mayra, obrigado pela participação conosco. Obrigada.